Oi, gente! Eu sou a professora Elisa, de Biologia, e a gente está aqui de volta agora para fazer a correção da prova de vestibular da UFRR de 2018. Tá? Então, vamos lá comigo. Vamos resolver juntos. A primeira questão, uma questão mais direta, tá? Vamos lá, vamos ler o enunciado e depois a gente vai para a explicação. As hemácias são as células do sangue responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos. Elas são produzidas a partir de células-tronco na medula óssea. Ao final de sua diferenciação, antes de entrarem na corrente sanguínea, perdem o núcleo e as mitocôndrias, transformando-se em um saco membranoso cheio de enzimas e hemoglobina. Devido à ausência de núcleo e de mitocôndrias, dos processos a seguir, o único realizado por uma hemácia é... Gente, vamos comigo. Primeiro, só para a gente relembrar do que a gente está falando, as hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. Elas fazem a função de transportar oxigênio. Então, a gente inala o ar, esse ar vai para os nossos pulmões e a gente coloca para dentro das hemácias só o oxigênio que está contido nesse ar. Esse oxigênio é transportado para todas as nossas células, lá do dedo do pé até o cérebro, para toda a parte, tá? Para que as nossas células tenham oxigênio para fazer respiração celular. Esse oxigênio fica ali ligado a uma proteína que você já ouviu falar, está aqui na questão, que é a hemoglobina, tá bom? E aí, vamos ver comigo. Tá me contando uma história que a hemácia, no seu desenvolvimento, lá no finalzinho da sua diferenciação, ela perde o núcleo e perde as mitocôndrias e outras organelas, para que ela tenha mais espaço para armazenar hemoglobina e assim otimizar o transporte de oxigênio. Tá, gente? Só de curiosidade, tem mais de 200 milhões de hemácias em cada 200 milhões de hemoglobina em cada uma das hemácias, tá bom? Então, realmente um saco cheião de hemoglobina para transportar bastante oxigênio e fazer um trabalho bem feitinho, tá? Mas olha aqui o foco. O que não tem na hemácia? Vamos anotar aqui. A hemácia, ela perde o seu núcleo durante a diferenciação e ela perde, nessa questão fala aqui, das mitocôndrias. Então, olha lá, se ela perde o núcleo, gente, qualquer processo que está envolvido em leitura, expressão do DNA, que está lá no núcleo, também deixa de existir. Então, você está lembrado lá que no núcleo acontece um pedaço do fluxo de informação. Lá a gente tem DNA, esse DNA forma um RNA mensageiro, naquele processo que a gente chama de transcrição, e depois esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai lá para o citoplasma para ser lido nos ribossomos e formar as nossas queridas proteínas, Então, olha lá. Se eu não tenho mais núcleo, não tem DNA, não tem como formar RNA mensageiro, não tem como fazer síntese de proteínas, tá? Mesmo que a síntese de proteínas seja fora do núcleo, ela depende de algo que foi produzido lá dentro. Então, olha aqui comigo. Tem como fazer síntese de proteínas uma célula sem núcleo? Não, não tem. Porque a síntese de proteínas começa com a transcrição e não tem núcleo, que é onde isso acontece. Tem como fazer síntese de RNA, que é a transcrição, que é quando eu estou indo de DNA para RNA mensageiro? Também não tem, porque não tem DNA, não tem núcleo, tá bom? Então, não tem como fazer nenhum desses dois processos. Aqui na letra B, tem como fazer mitose. Mitose é um tipo de divisão celular, em que o material genético primeiro é duplicado e depois cada uma das cópias é mandada para as células filhas para que elas sejam idênticas à célula-mãe que está originando. Aquela divisão celular que gera, então, duas células filhas idênticas entre si e iguais à mãe, à célula-mãe que as originou, tá bom? É aquela divisão celular que a gente usa, que é feita em todas as nossas células somáticas, quando a gente cai, se machuca, precisa regenerar a pele, tá bom? Mas assim, mitose envolve núcleo, envolve DNA, e se não tem núcleo, não tem como uma hemácia fazer mitose, depois que ela perdeu essa estrutura. Aí ficamos aqui com fermentação e respiração aeróbica, tá? Dois processos de liberação de energia. Não existe vida, gente, sem energia, tá? Só que o seguinte, a respiração aeróbica é aquela respiração, aquele processo de liberação de energia que acontece lá nas mitocôndrias. Tem uma organela específica, para abrigar as duas fases finais desse processo. Então, assim, se não tem mitocôndria, porque ela foi retirada no processo de diferenciação,
não tem como acontecer o processo inteiro, não tem como acontecer a respiração celular aeróbia. Então aqui, ó, se não tem mitocôndrias, não tem respiração celular, tá bom? Então, por exclusão, não tem como ser a letra A. E aí só nos sobrou a fermentação, que é um processo alternativo de liberação de energia, que nesse caso acontece todo no citoplasma. Não envolve a participação de nenhum compartimento específico da célula, nem mitocôndrio, nem núcleo, tá? Então, o processo de liberação de energia aqui envolve pouco ATP, são 2 ATPs comparado a 30 e poucos lá na respiração celular, mas que para a hemácia foi a única opção que sobrou, tá bom? Então, fermentação. Gente, só de curiosidade aqui, uma hemácia ela tem um tempo de vida curtinho comparado a boa parte das células. Porque se ela perde o núcleo, ela tem que usar toda aquela informação antes que essa perda aconteça, tá? Então, depois que ela perde o núcleo, ela vive lá em torno de 120 dias, não mais que isso. E depois ela vai ser lá degradada no fígado, tá? Porque sem núcleo para comandar as funções, isso acaba reduzindo o tempo de vida útil dessa célula, tá bom? Então, aqui, nessa questão, nós temos a letra C, tá? Vamos lá para a segunda. Segunda questão, uma questão mais densa, né? Mais extensa, uma questão que fala sobre membrana plasmática. Então, só para lembrar que membrana plasmática é um envoltório externo das células. Está presente em todas as células, em toda e qualquer célula. Toda célula tem membrana plasmática, né? Aquela membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios, porque pensa comigo, a célula é um compartimento e o componente mais abundante que tem nos seres vivos, dentro da célula, fora delas, é a água. Como é que eu vou formar compartimentos, isolar compartimentos num ambiente puramente aquoso? Eu preciso de delimitações que não se dissolvam em água, que nesse caso é quem? São os fosfolipídios, que tanto se dão bem com a água quanto tem uma repulsão por ela, tá? Então pensa, se para formar compartimentos em ambientes aquosos eu preciso contar com a ajuda de lipídios, que são grupos de moléculas que não têm afinidade química pela água, tá bom? Então, só essa dica inicial, agora vamos para a questão. A membrana plasmática é composta por fosfolipídios, organizados como uma camada dupla, parece um sanduichinho, contínua e fluida, cujo interior é hidrofóbico e exterior hidrofílico. Gente, hidrofóbico, esse hidro é de água, fobos de medo, repulsão. Então, o interior da membrana não se dá bem, não tem afinidade química com água. Já a parte externa, que a gente chama a cabeça desses fosfolipídios, ela tem afinidade química por água, uma região polar, tá bom? Então, hidrofílica. Nessa bicamada lipídica se inserem proteínas e outras moléculas que desempenham diversas funções na célula. Essa estrutura e a composição da membrana permitem que a célula mantenha um ambiente interno relativamente constante, uma vez que a difusão de moléculas através da membrana depende da afinidade dessas moléculas pelo interior hidrofóbico da bicamada. Gente, essa parte hidrofóbica, que não tem afinidade química com água, ela é a parte mais extensa. Então, a membrana ela acaba selecionando quais moléculas entram ou saem por uma questão puramente química, de afinidade. Se aquela molécula que está pretendendo entrar, né, quer passar ali pela membrana, não tem afinidade química com água, ou se ela é apolar, tá, ela tem uma maior chance de conseguir passar, porque a maior parte da bicamada é desse tipo, é apolar, é hidrofóbica. Agora, se é uma molécula polar, tá, carregada, com carga, aí o negócio, o buraco é mais embaixo, não dá certo, porque tem uma longa passagem ali, um longo trecho para percorrer e não tem afinidade química, então complica mesmo a passagem, tá bom? Então vamos lá, com relação à passagem de moléculas através da membrana plasmática, é incorreto. Vamos procurar aqui, ó, o que não está certo, né? É incorreto afirmar que, na letra A bicamada de fosfolipídios é relativamente impermeável à passagem da maioria das moléculas solúveis em água, devido ao seu interior hidrofóbico, o que a gente acabou de conversar, dei a explicação antes da alternativa, né? Como boa parte da bicamada é hidrofóbica, as moléculas que gostam de água, que se dissolvem em água, elas vão ter uma dificuldade grande de passar, tá? Então, a membrana fica relativamente impermeável a essas moléculas. Vamos para a letra B. A membrana plasmática impede a entrada de moléculas nocivas no interior da célula, devido à sua permeabilidade seletiva. Tá errado. Vamos ver por quê. Primeiro, permeabilidade seletiva, só para a gente entender o que é ser permeável
de maneira seletiva. Oh, professora, sério? Não, brincadeira, olha lá. Permitir a passagem de umas moléculas e não de outras, ou seja, ser permeável a algumas moléculas e não a outras. Então, há uma seleção de moléculas que passam ali, pura e simplesmente por questão que eu já falei para vocês, de afinidade química. Então, olha aqui comigo. A membrana plasmática impede, gente, impede é uma palavra muito forte, tá? Mas vamos ver por quê. A entrada de moléculas nocivas no interior da célula. Gente, se essa molécula, que é nociva, né, causa mal, ela tem afinidade química com a membrana, se ela é apolar, como por exemplo o álcool é apolar, tá? Faz muito mal para a célula, como por exemplo o monóxido de carbono, que é aquele composto liberado na combustão incompleta, tá? De petróleo, de combustíveis fósseis. Tá? Essas moléculas, mesmo sendo nocivas para a célula, elas têm afinidade e elas passam livremente pela membrana. Tá? Às vezes usando proteínas, às vezes passando pela bicamada de fosfolipídios. Então, assim, se houver afinidade química, a membrana não tem como saber, isso me faz mal, isso me faz bem, então só entra o que me faz bem. Não, se houver afinidade química, passa livremente pela membrana e não tem como ter controle. Então, esse impede dá a sensação de que a membrana é consciente, que ela sabe o que faz mal, o que faz bem, e aí só entra o que faz bem. E não é assim que acontece. Então, tá aqui o erro, tá bom? Letra B está errada. Na letra C, a composição da membrana plasmática permite que a célula mantenha concentrações de solutos no seu interior, que é o citosol, diferente daquelas do fluido extracelular. Perfeito, gente. Se a membrana ela tem permeabilidade seletiva, nem tudo entra, nem tudo sai, tá? Tem um controle dessa movimentação de moléculas, então acaba que o interior da célula tem uma concentração diferente em relação ao meio extracelular. Na letra D, o transporte ativo de íons e moléculas com carga através da membrana é realizado por proteínas que transferem esses íons e moléculas de uma região menos concentrada para uma região de maior concentração. Perfeito, gente. O transporte ativo ele vai contra o gradiente de concentração, ou seja, vai onde tem mais molécula para onde vai onde tem menos molécula para onde tem mais molécula. Então, assim, está indo contra a tendência natural, porque a ideia é sempre que passa de onde tem mais para onde tem menos, né? Por transporte passivo, tá? Sem gasto de energia. Mas no caso do transporte ativo, há gasto de energia na forma de ATP para fazer o quê? Para ir contra esse gradiente de concentração. Quer ver um exemplo agora aqui? Vou contar para vocês. A gente está numa sala, tá? Para gravar essa correção, tá? E nessa sala tem uma central de ar. Essa central de ar faz a mesma coisa que essa bomba, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que é de transporte ativo, uma bomba de prótons faz. Pensa comigo. Se eu desligar essa central de ar e abrir essa porta, a tendência é que a temperatura que está nessa sala está mais baixa do que lá fora, porque a gente está num local quente, né, gente? Então, assim, a tendência é que se eu desligar essa central de ar, aqui dentro e lá fora vai ficar com a mesma temperatura, ou seja, os ambientes vão se igualar. Vai atingir um equilíbrio térmico entre os dois ambientes. Mas, assim, a gente quer manter a temperatura aqui mais baixa. Então, o que tem que fazer? Se eu quero me manter diferente do meio, se eu quero ir contra a tendência natural, é preciso gastar energia. Nesse caso, a energia que a gente está gastando é energia elétrica, tá bom? É o mesmo esquema dentro da célula. Ela quer se manter contra a tendência natural, ela tem que gastar energia. E isso é feito por meio de transporte ativo, tá bom? Na letra E, gases como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio e moléculas lipossolúveis como hormônios e esteroides difundem-se passivamente através da bicamada lipídica sem gasto de energia. É aquela história, gente, os gases, o oxigênio, o gás carbônico, eles são bem pequenininhos, né? Estão envolvidos na respiração celular, por exemplo, tá? E eles passam pela membrana com muita facilidade, porque eles são pequenos e sem carga, tá? Então passam lá por difusão simples. Já moléculas lipossolúveis, como por exemplo, esteroides, né? O colesterol, derivados de colesterol, também passam pela bicamada, por quê? Porque eles têm afinidade química com a maior parte dessa bicamada, que é a parte hidrofóbica, tá bom? Então, essa aqui também certinha, nenhum defeito, tranquilinha. Realmente tem que ficar atento aqui para essa palavra-chave que é o impede. É esse o erro da questão, tá bom? A questão número 3 é uma questão que fala sobre variabilidade genética, tá? Considerando os eventos relativos à meiose, apresentados a seguir, só para a gente lembrar, meiose é aquele tipo de divisão celular em que uma célula mãe, diploide, origina 4 células filhas que são diferentes entre si e que tem metade
da informação genética, ou seja, elas são haploides. E isso é um tipo de divisão celular que está envolvido, por exemplo, na produção de gametas, né? A produção de gametas femininos, como o ovócito secundário, a produção de gameta masculino, como o espermatozoide, tá? Tudo isso envolve a redução pela metade do número de cromossomos. Então, acontece por meiose, tá? É fácil lembrar, meiose, meio, reduz pela metade, tá bom? Gente, na meiose, quando a gente vai formar células reprodutivas, a natureza tem alguns mecanismos de aumentar a variabilidade genética. Quanto mais diferente os organismos são, melhor para a natureza. Né? Eu até falo nas aulas que é uma tendência que vai contra a nossa cultura, porque a natureza ela tem vários mecanismos para fazer os organismos serem diferentes, para ter variabilidade. Enquanto que culturalmente a gente tende a padronizar as pessoas, querer ter um padrão estético, nada a ver, tipo, a cultura e a biologia aqui ó, se chocam e dá uma treta. O legal é ser diferente, o legal é ter variabilidade genética. Quer ver um exemplo? Ó, agora a gente está vivendo uma pandemia de Covid, né? A gente tem um vírus circulando, já tem quase 2 anos, tá? E quando esse vírus entra nos organismos, ele tem resposta muito diferente, tá? Tem pessoas, que é a maioria, né, das pessoas, que não tem nem sintomas, são assintomáticas. Tem outras pessoas que têm sintomas leves, outras moderadas, outros graves, outros gravíssimos, podendo até levar à morte, infelizmente. Mas da onde que vem essa resposta tão variável dos seres vivos ao mesmo vírus? Da variabilidade genética. Se não houver variabilidade genética, todo mundo é clone, todo mundo é igual, o que pegar um pelas pernas pega todo mundo, tá? Então, se um foi pro buraco, vai todo mundo. Então, os organismos serem diferentes é muito bom pensando em evolução, porque se acontece alguma coisa com um, é possível que as características que já existem ali naquela população permitam que ela continue existindo, tá? Então, assim, variabilidade genética é o auge, é importante, é essencial para a vida, tá bom? E, inclusive, a gente tem mecanismos que favorecem a ocorrência dessa variabilidade genética. Então, olha aqui comigo. Permutação cromossômica na primeira divisão da meiose. Permutação, gente, quando a gente fala de permuta, né? Pensa lá nos blogueirinhos fazendo permuta, lá, permuta é troca. Troca de informação entre cromossomos, tá? Os cromossomos homólogos que formam pares lá na meiose. Esse é um mecanismo que forma novas combinações, novos cromossomos, tá? Novas variantes. Isso aumenta a variabilidade genética. Isso aqui é um mecanismo, o crossing over, tá? Um mecanismo de aumento de variabilidade genética, um dos mais importantes que existe. Na segunda, disposição ao acaso dos cromossomos homólogos emparelhados no equador da célula na primeira divisão da meiose. Quase não terminou essa leitura, mas vamos lá. Vamos comigo por partes. Gente, quando a gente fala de cromossomos, eu vou desenhar aqui um parzinho de cromossomos homólogos, tá? Vamos supor que você recebeu um da mãe e um do pai. Então, eu vou deixar assim, um sem preencher, e vou desenhar outro aqui do lado, preenchido, tá? Para diferenciar. Então, aqui, ó, primeira coisa. Para exemplificar lá na primeira, voltando, que eu aproveitei que eu quis desenhar aqui, o crossing over vai ser a troca de segmento entre os cromossomos. Então, esses cromossomos homólogos se aproximam lá na meiose 1, na prófase 1, tá? E trocam segmentos. Então, quando eles trocam, eles ficam assim, ó. Esse cromossomo ganha, por exemplo, um trecho do outro. Então, vamos botar uma perninha do cromossomo. E o outro cromossomo ganha um pedacinho do preenchido. Então, acontece isso. Agora, eu não tenho mais um cromossomo não preenchido e um preenchido. Eu tenho uma mistura dos dois, ou seja, eu gerei novas variantes, nova informação genética, pode surgir novas características a partir daí, tá bom? Isso aqui é o crossing over, a permutação cromossômica que ele estava falando. Agora, esse segundo, ele fala sobre disposição ao acaso dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos são os que formam pares, os homólogos, tá? Pensa comigo, nas nossas células nós temos quantos cromossomos? Isso aí, acertou em cheio, 46. 46 cromossomos. 23 nós recebemos da mãe e 23 do pai. E eles formam pares durante a meiose. Só que assim, eu penso lá o par 1, par 2, par 3, par 4 e assim vai. Eles não ficam todos do mesmo lado, tipo, só do lado direito os cromossomos que eu recebi da mãe, do lado esquerdo só os cromossomos que eu recebi do pai. Não tem uma definição. A gente pode ter no par 1 o da mãe do lado direito, o do pai do lado esquerdo. No par 2, logo abaixo, a gente pode ter o contrário, tá? O do pai na direita, o da mãe na esquerda. E isso vai se dispondo de maneira aleatória na hora do pareamento lá na meiose 1. E a forma como isso é disposto muda as combinações. Por quê? Porque na hora que reduz pela metade os cromossomos, na hora que essa célula se divide,
vai metade dos cromossomos para um lado, metade para o outro. Então, como ele se dispõe de forma aleatória, cada vez que acontece meiose, surgem combinações novas, tá bom? Então, isso também é um mecanismo que aumenta a variabilidade genética. Já na terceira, alinhamento dos cromossomos nas placas equatoriais de cada célula na segunda divisão da meiose. Gente, a segunda divisão da meiose, ela já não reduz a informação genética. A primeira divisão é a reducional, né? Já passa de uma célula diploide para uma haploide, então já reduz pela metade o número de cromossomos. Mas na segunda divisão da meiose, a gente tem o estilo de uma mitose, tá? Que eu só separo as cromátides irmãs de um mesmo cromossomo, eu não mexo mais na qualidade dos cromossomos, só na quantidade de DNA que tem ali. Então, isso não é um mecanismo que aumenta a variabilidade genética, tá? Porque já está definido o que tem naquela célula, não tem algo assim que aumentou, opa, fiz uma nova combinação que não existia. Não, o que está ali só vai ser dividido em 2 e não tem mais aumento de variabilidade genética, tá? Então, o 3, ele não é um mecanismo de variabilidade genética, que aumente o número de combinações ou surjam novas variantes, tá bom? Então, 1 e 2, apenas 1 e 2 são fontes de variabilidade genética. Então, passa lá para o lado, vê se a gente acertou. 1 e 2. Questão 4. Gente, essa prova é uma prova mais densa, né? Vocês já viram, quem assistiu a correção lá da prova do ano anterior viu que é bem mais light, mas essa de 2018 realmente uma prova um pouquinho mais cansativa, questões mais longas, questões que demandavam mais interpretação, tá? E essa questão 4 não é diferente, também é uma questão que envolve interpretação de gráfico. E eu sei que quando vocês olham uma questão com gráfico, já dá aquele frio na barriga, sobe aquele frio na espinha, né? Deu ruim, você pensa, me lasquei. Não pense isso não, tá? O gráfico ele quer te contar uma história. Então, esteja disposto a ouvir qual é a história desse gráfico. Olha para ele, vê o que tem no eixo Y, o que tem no eixo X, o que ele está te contando. Não tenha medo dele, ele é só uma outra forma de contar essa história, tá? Então, vamos lá. Olha lá, o gráfico abaixo mostra a taxa de assimilação de gás carbônico por plantas em função da quantidade de luz absorvida. Gente, a assimilação de gás carbônico, planta e luz, eu só posso estar falando de fotossíntese, tá? De produção de energia. O ponto X corresponde ao ponto de compensação luminosa, no qual a absorção e a liberação de gás carbônico são iguais. Então, vem comigo aqui para esse gráfico, vai dar uma olhadinha, que a gente tem que interpretar ele, tá bom? Primeira coisa, gente, vamos pensar o que consome gás carbônico, o que libera gás carbônico. Pensando nas plantas, tá? A gente tem que lembrar das reações de respiração celular e de fotossíntese. Então, eu vou fazer um esquemão aqui no quadro para vocês, para a gente relembrar essas duas reações, tá bom? Então, gente, olha o seguinte, se a gente está falando de assimilação, de retirar gás carbônico, e está falando de liberação de gás carbônico, eu tenho que lembrar quais são os processos envolvidos. Vem aqui comigo. Vamos começar aqui, ó. Gás carbônico mais água, produzindo quem? Produzindo a nossa glicose, fonte de energia, C6H12O6. Então, aqui é a glicose. E o oxigênio, que é um resíduo da fotossíntese, mas isso é assunto para outra conversa. Gente, nesse caso, essa reação que está aqui, né, em vermelho, em laranjado, é a reação da fotossíntese. Ela usa a luz, tá, como fonte de energia para transformar esses ingredientes, né, esses reagentes que são gás carbônico e água, em glicose. Então, isso aqui é uma reação de assimilação de gás carbônico. Então, vamos botar aqui do lado fotossíntese. Beleza? Tranquilão? Lembrou agora? Agora eu vou mudar de cor aqui embaixo, colocar um verdinho. E vou te contar outra reação que envolve gás carbônico. Eu podia só fazer uma seta ao contrário, mas vamos fazer mais caprichado aqui. Vou pegar uma outra reação, ver se você lembra o nome, em que tem glicose como reagente. Tá aqui a glicose. Tem oxigênio como reagente. E produz que? Gás carbônico e água. Gente, tem coisa parecida aqui, né? O que é produto de uma reação é reagente de outra. Então, são reações interligadas, acopladas nas plantas, tá? Isso aqui
é a respiração celular aeróbia. Isso aqui é uma das maiores pegadinhas de vestibular. Normalmente as questões vêm assim, a gente vai ver nas questões lá dos próximos anos. Planta faz fotossíntese e animal faz respiração celular. Gente, não. Planta faz as duas coisas. Ela armazena energia na forma de glicose e depois ela precisa liberar a energia que está armazenada. Então, ela precisa tanto armazenar na fotossíntese, quanto ela precisa liberar essa energia que está contida, né? Que ela faz isso por meio da respiração celular. Então, planta faz as duas coisas. Não é à toa que planta tem cloroplasto para fazer fotossíntese e tem mitocôndria para fazer respiração celular. Então, olha lá. A gente vai chamar isso aqui, pensando em gás carbônico, a fotossíntese armazena, assimila gás carbônico e a respiração celular libera gás carbônico. Então, a fotossíntese ela é uma reação de produção e a outra é uma relação de consumo, tá? Produção de energia e consumo de energia. Tranquilo? Tá, então vamos voltar. Agora vamos para o gráfico, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha. E ele diz aqui, ó, que o ponto X corresponde ao ponto de compensação luminosa, no qual a absorção e liberação de gás carbônico são iguais. Então, a absorção aqui, de quem que eu estou falando quando falar de absorção? Estou falando de fotossíntese. E de quem que eu estou falando quando eu falar de liberação de gás carbônico? Estou falando de respiração celular, tá? E estou falando que tem um ponto aqui, que está o ponto X, olha lá, quando a gente pega esse pontinho X aqui, eu estou falando que respiração celular e fotossíntese se igualam, ou seja, produção e consumo estão iguais, tá? Gente, pensa comigo, se nesse ponto aqui a gente tem respiração e fotossíntese igual, é como se a planta tivesse estabilizada. Tudo que ela produz, ela consome. Tudo que ela produz na fotossíntese, ela consome na respiração celular. Ela está estável. Acima desse ponto, ela está tendo mais fotossíntese do que respiração celular. Então, olha aqui o gráfico. Acima desse ponto X, a taxa de fotossíntese é maior que a de respiração. Ou seja, a planta está produzindo mais do que está consumindo. Então, ela guarda uma reserva, ela estoca essa energia na forma de amido, né? Produz muita glicose na fotossíntese e para armazenar une glicose, mais glicose, mais glicose e forma o amido. Abaixo desse ponto aqui, do X, vou até mudar de cor aqui, olha lá. Abaixo desse ponto aqui nós temos o contrário, nós temos fotossíntese menor do que respiração. Ou seja, quando a fotossíntese está menor que a respiração, a planta está o quê? Consumindo mais energia pela respiração do que está produzindo na fotossíntese. Nesse momento, a planta precisa mobilizar reservas, aquele estoque de energia, tá? Então, a planta, normalmente, ela faz mais fotossíntese do que ela precisa durante o dia e armazena reservas, tá? Em diferentes órgãos, em diferentes partes, para passar pelo período que não tem luz, ou seja, pela noite, e também para passar por momentos de estresse em que não seja possível fazer fotossíntese. Então, aqui nós temos abaixo do ponto X, fotossíntese menor do que respiração, ou seja, produção menor que consumo. No ponto X, nós temos fotossíntese igual a respiração. Vou colocar aqui para vocês, ó, de corzinha roxa. Então, aqui no ponto X, a fotossíntese está igual à respiração, tá? E acima desse ponto X, eu tenho fotossíntese maior que respiração, ou seja, maior produção do que consumo. Então, vamos olhar aqui, ó. Considerando os dados mostrados no gráfico, é correto afirmar que, quando a luz absorvida está acima do ponto X, a taxa de respiração é maior do que a taxa de fotossíntese. Negativa, a gente botou aqui no quadro. Fotossíntese é maior que respiração. Então, já está errado. Na letra B, abaixo do ponto X não ocorre fotossíntese e a planta realiza apenas respiração, o que justifica os valores negativos de assimilação de gás carbônico. Também não. Aqui a gente já tem intensidade luminosa, já tem luz chegando, né? Você veja aqui que já passou do zero aqui no eixo X. Então, se já passou do zero é porque já tem luz, já tem fotossíntese acontecendo. Só que ela ainda não excedeu a respiração. Então, não é porque não existe fotossíntese. Existe, mas já ela vai se igualar e depois passar a respiração, tá bom? Letra C. Acima do ponto X, a planta realiza apenas fotossíntese, o que torna os valores de assimilação de gás carbônico positivos. Também não, gente. Uma planta nunca, anota aí, nunca, nenhuma das vezes ela vai estar fazendo só fotossíntese. Tá? A planta está sempre respirando porque ela precisa de energia. Tá? Então, 100% do tempo a planta está fazendo respiração celular para liberar energia para viver, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo o tempo. E a fotossíntese ela faz quando tem luz disponível. Tá?
Na letra D, abaixo do ponto X, o valor de taxa de assimilação de gás carbônico é negativa, porque a planta está consumindo mais gás carbônico para a produção de material de reserva. Negativa, abaixo do ponto X que está aqui, eu tenho o quê? Menor fotossíntese que respiração, então eu tenho menor produção do que consumo, então não tem como formar reserva de nutrientes nesse momento. Se eu estou tendo mais consumo que produção, eu estou consumindo, eu estou tirando do estoque, não fazendo o contrário. Tá? E na letra E, abaixo do ponto X, o consumo de oxigênio é maior do que a sua produção. Então, olha lá, abaixo do ponto X, o consumo de oxigênio lá na respiração é maior que a sua produção na fotossíntese. Perfeito, zero defeitos, né? E a planta está degradando material de reserva. Isso mesmo, gente. Se a fotossíntese não está equiparada ou maior do que a respiração celular, a planta tem que ter uma reservinha guardada de energia. Senão não tem como sobreviver, tá? Então, nesse momento em que o consumo é maior que a produção, tem que ir atrás das reservas energéticas, tá? Que estão armazenadas no corpo, que nesse caso é o amido. Então, letra correta, letra E. Beleza? Olha lá, vamos olhar a resposta na próxima questão, no próximo slide, certinho. Quinta questão, uma questão de homeostase, de manter o equilíbrio, né? Gente, a vida ela é muito impressionante, ela tem vários mecanismos para manter um equilíbrio dinâmico, que muda de acordo com a situação, tá? Quinta questão é a seguinte: ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolveram diversos mecanismos para regular o processo osmótico, a que estão sujeitos. Lembrando que o processo osmótico é passagem de água, né, de um meio para o outro. Falei de osmose, estou falando de passagem de água de um meio que tem mais água para um meio que tem menos água, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Esses mecanismos constituem o que se denomina osmorregulação. Os peixes teleósteos marinhos vivem em um ambiente hipertônico e estão em constante risco de perder água para o meio, e por isso apresentam os mecanismos de osmorregulação bem desenvolvidos. Só para você se lembrar desses termos, gente, tá aqui o peixinho. Atenção, isso é um peixe, tá? Eu sei que eu desenho muito bem, mas não custa falar, né? Para vocês não se confundirem. Um peixe feliz, que consegue osmorregular bem, então ele está feliz e satisfeito, tá? Ele está aqui no ambiente marinho, que é altamente salgado, né, gente? Água de mar salgadona. Então, faz com que esse ambiente externo ao peixe seja hipertônico. Então, lembra lá, hiper significa muito. Tá? E tônus, concentração, ou seja, quanto mais soluto eu tenho dissolvido, maior pressão, tá? Mais isso causa uma pressão, mais isso aumenta a concentração, enfim. Olha lá, qual é a tendência? Se esse peixe está no meio hipertônico, ele é hipotônico. Lembra que essa nomenclatura hiper e hipo surge da comparação. Então, se tem mais concentração fora, é porque tem menos dentro. O que vai acontecer? A tendência é que esse peixe perca água para o ambiente e ele resseque. Tá? Morra sequinho. Só que para isso, né, falei para vocês que uma vida é impressionante, a gente tem vários mecanismos, no caso os peixes, não a gente, né? Tem vários mecanismos para equilibrar essa perda de água. Então, tem mecanismos para balancear essa perda de água. Vamos ver quais são. Letra A. A concentração de sais em seus fluidos corpóreos permite que o sangue se mantenha isotônico em relação à água do mar. Gente, a questão acabou de falar que o ambiente é hipertônico. Se o ambiente é hipertônico, dentro do peixe é hipotônico. Tá? É menos concentrado. Então, quando a gente fala de ambiente isotônico, iso é de igual. Tá dizendo que dentro e fora é a mesma coisa. E não é o que acontece. A questão acabou de falar, tá bom? Então, letra A não tem como ser. Letra B. O baixo nível de solutos no sangue diminui os problemas de regulação osmótica, pois reduz a saída de água por osmose. Exatamente o contrário, gente. Essa alternativa foi exatamente no oposto. Por esse animal ser menos concentrado que o meio, a tendência é exatamente o contrário, a tendência é perder água e não resolver o problema, tá? Então, errado também. Na letra C, a ingestão de água do mar e o transporte ativo de sais pelas brânquias compensam a perda osmótica de água para o meio. Então, pensa comigo, esse peixinho está lá nadando no ambiente salgado, ele está constantemente perdendo água. Ok, professor, e daí? E daí que ele tem que repor essa água. De algum jeito ele tem que dar um jeito de equilibrar isso, tá? Então, como é que ele equilibra? Ele bebe água salgada mesmo, gente, imagina que ruim, tá? Mas ele está adaptado a isso, ele bebe uma aguinha salgada e ele pega o excesso de sal e excreta por meio de transporte ativo, ou seja, ele manda de onde tem menos, que é dele,
para onde tem mais, que é fora, e então ele tem que gastar energia. Lembra que a gente já falou de transporte ativo em outro momento, tá? Então, olha lá, ele até bebe água salgada, mas para evitar de ficar com muito sal dentro dele, ele excreta de forma ativa isso, tá? Por meio de transporte ativos nas brancas, então a letra C está certinha. Letra D, a produção de urina diluída. Gente, urina diluída é com muito líquido. Esse animal já está perdendo água para o meio, não faz sentido nenhum ele produzir uma urina diluída. Ele vai produzir o contrário, ele vai produzir uma urina concentrada para evitar ao máximo a perda de água, tá bom? Então essa aqui não tem como. Não tem como, tá? Na letra E, a absorção de sais através de suas escamas permeáveis. Gente, as escamas do peixe, elas servem para proteger o animal, tipo uma armadurinha, né, de proteção. E também isso acaba tornando o corpo do animal impermeável, porque senão ele ia perder mais água ainda e entrar sal, ia ser uma bagunça, tá? Então as escamas, elas também impermeabilizam um pouco a pele desse animal, né, para manter ele mais constante, tá? Manter a concentração do ambiente interno dele mais constante. Então, assim, a absorção de sais por uma membrana permeável, aliás, por uma escama permeável não faz sentido nenhum, tá? Então, letra C, alternativa correta. Vamos para a próxima. Olha lá, letra C certinho. Vamos para a sexta questão, tá? A sexta questão, vocês vejam que esse ano, o ano de 2018, um ano que fez todo mundo queimar o tico e teco, né? Um ano mais complicado, muita questão de interpretação, de análise, tinha que respirar fundo, ler, reler. Quando a prova está mais puxada é assim mesmo, tá, gente? Sexta questão diz o seguinte: diversas inovações contribuíram para a capacidade de uma linhagem de tetrápodos explorar uma ampla gama de hábitats terrestres. Os animais que desenvolveram essas características de conservação de água. Então veja aqui, ó. De novo, estou falando de mecanismos que envolvem concentração, ou, aliás, a quantidade de água nos seres vivos. Gente, a água é muito importante para todo e qualquer ser vivo. Controlar a quantidade de água que tem no corpo é um mecanismo essencial para a vida, tá? Então, de novo, uma questão falando sobre conservação de água. O nosso vestibular gosta muito de adaptações, tá? De novidades evolutivas que permitiram conquista do ambiente terrestre. Então, fica ligado nisso que ano sim, ano não, isso aparece no vestibular da UFRR, tá? Então, os animais que desenvolveram essas características de conservação de água, ou seja, de economia, de reduzir a perda de água para o ambiente, são chamados de amniotas. Os amniotas, gente, são os répteis, as aves e os mamíferos, tá? São aqueles organismos que têm um ovo amniótico, com uma casca impermeável, ou que sofreram adaptações, né, que não tem mais esse ovo com casca, porque o desenvolvimento passou a ser dentro, como é o caso dos mamíferos, tá? Assinale a alternativa que contém duas das inovações a que se refere o texto. Então, essa questão, ela quer a alternativa que traga duas novas características que façam economizar água. Então, vamos comigo. Fecundação interna é uma característica que dispensa o uso de água? Com certeza. Pensa lá, os peixes, os anfíbios, para se reproduzir, eles fazem fecundação externa, ou seja, eles lançam os gametas que precisam estar no meio aquoso para se encontrarem. Então, assim, quem tem fecundação externa não pode se reproduzir em meio terrestre, porque senão os gametas, coitados, eles morrem seco, tá? Então, fecundação interna, com certeza, é um mecanismo, sim, que dispensa o uso de água. Mas circulação fechada, gente, tem nada a ver. Como o sangue circula dentro do corpo do animal, não tem a ver com economia direta de água, tá? Na letra B, excreção de ácido úrico. Sim, senhor, excreção de ácido úrico. Ácido úrico é a excreta dos répteis, das aves. É aquela excreta que sai, o xixi sai pastoso. É tão concentrado, economiza tanta água que o xixi sai junto com o cocô, com as fezes, e sai aquela pastinha, né? Quem já chegou no carro e o carro estava carimbado com cocô de passarinho, cocô e xixi, sabe o que eu estou falando, tá? Então, ácido úrico, sim, é uma excreta que é eliminada usando pouquíssima água. Então, é para conservação de água. Mas aí me vem uma respiração cutânea, que é respiração pela pele. Gente, um animal que respira pela pele, ele precisa ter a pele úmida. Ou seja, ele precisa de água, ele está constantemente perdendo essa água para o meio. Por exemplo, um sapinho, né, um anfíbio. Está sempre com a pele úmida para conseguir manter os poros abertos para fazer as trocas de gases. Então tem até aquela maldade horrível que eu tenho certeza que você nunca fez e nunca vai fazer, senão eu vou puxar o teu pé de noite, que é jogar sal no sapo. E ele morre. Por que ele morre? Porque o sal resseca a pele dele, os poros fecham e ele para de respirar.
tá? Então, você nunca fez e nunca vai fazer. Deixa o sapo viver a vida dele, ele come os mosquitinhos, ele tá? Deixa ele em paz, tá? Eu vou ficar brava com vocês. Nunca joguem só no sapinho, tá? O sapo, ele respira pela pele e isso demanda uma pele úmida, ou seja, não é estratégia de conservação de água. Letra C, ovos com casca, perfeito. Se um ovo tem casca, ele está mais protegido contra dessecação, tá? Então, isso sim é uma estratégia de economia de água. E pele impermeável, certinho. Uma pele impermeável é uma pele queratinizada, que evita a perda de água para o meio. Então, aqui na letra C, nós temos duas estratégias que conservam água no corpo do animal. Letra D, respiração pulmonar também, porque não respira pela pele, faz algum sentido, mas fecundação externa não rola. Fecundação externa precisa de água, mesma coisa, tá? Ovos com casca, perfeito, na letra E. Circulação fechada ou aberta não interfere de forma direta em mecanismos de conservação de água, tá bom? Então, vamos passar lá adiante. Circulação fechada, inclusive, tá, né, em todos. Peraí, deixa eu passar aqui adiante. Enfim, gente, letra C. Vamos olhar o gabarito aqui na próxima. Certinho. Ovos com casca e pele impermeável. Questão 7. Gente, senta que lá vem a história, né? Reforço para vocês, um vestibular denso, cansativo, tá? Quem fez prova esse ano realmente passou um trabalhinho aqui, porque uma prova que demanda muita interpretação, muita análise, teve gráfico, agora tem outro gráfico, então assim, respira fundo, bebe uma água, dá uma pausa e depois você continua assistindo, porque realmente é cansativo, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos um gráfico nessa questão e diz o seguinte, ó, o gráfico a seguir mostra as respostas de crescimento de duas espécies de leguminosas da família da ervilha, plantadas juntas e separadas, ou seja, estou falando de plantas, tá? Nesse estudo, indivíduos pequenos de cada uma das espécies, essa deglutinose, deixa eu marcar aqui, colocar assim, sublinhado, porque é nome de espécie, tá? Deglutinose indeno-diflora. Foram plantadas em 3 situações, então presta atenção que isso é importante. Na primeira situação, a pelo menos 3 metros, então foi colocada a plantinha e as outras foram colocadas a pelo menos 3 metros dela, ou seja, bem longe, para simular um ambiente sem competição por recurso. Tá? Então, esse primeiro aqui, que é o cinza mais escuro, ele mostra um ambiente sem competição, tecnicamente, né? Porque as outras plantas estão bem longe, que é o controle, né? Que nem eu falei para vocês, a situação controle é para mostrar um ambiente que não tem a condição que você está estudando, que é a competição. Na 2, a 10 centímetros de um indivíduo grande da outra espécie, ou seja, um indivíduo grande é um indivíduo que já está, né, estabelecido, que vai roubar muito recurso, vai competir de maneira desleal até com você. Mas nesse caso aqui, ó, esse indivíduo grande, o mais importante é saber que ele era de outra espécie, ou seja, uma competição interespecífica, entre espécies diferentes. Está aqui no tracejadinho, tá? Nessa segunda coluna mostrada no gráfico. E o terceiro, olha lá, a 10 centímetros de um indivíduo grande da mesma espécie. Então, primeiro foi simulada uma competição interespecífica e depois, nesse cinza mais claro, nessa coluna cinza mais claro, foi simulada uma competição intraespecífica, dentro da mesma espécie, tá bom? Vamos ver o que aconteceu aqui. Olhando o gráfico, a gente tem que estabelecer o seguinte, gente, a gente tem que ter como parâmetro a situação sem competição, porque isso é o nosso controle. Isso mostraria como é que era a situação sem a competição estar acontecendo. Então, a gente vai usar como parâmetro essa primeira coluna nos dois, no caso das duas espécies, e vai comparar com os ambientes de competição, tá bom? Então, na letra A, maior competição intraespecífica, então, ó, falou de intraespecífica, eu vou procurar o cinza claro aqui, ó. Eu vou comparar cinza claro com cinza escuro, com ambiente sem competição. Cinza escuro com cinza claro, nos dois. Maior competição intraespecífica em denudiflorum do que denuglutinose. Então, olha aqui, ó. Denudiflorum, sem competição, tinha 25 indivíduos crescendo. Com competição, tinha 9, ou seja, pouquinho menos da metade. Então, uma competição ali reduziu pela metade, um pouquinho mais o crescimento. Tá? Guarda essa informação. Aqui nesse outro, eu tinha 130, em deglutinose, eu tinha 130 indivíduos crescendo no ambiente sem competição. E quando eu coloco competição entre organismos de uma mesma espécie, isso baixa para 25. Olha lá, uma redução de quase 6 vezes.
Então, a competição mais intensa intraespecífica é entre organismos de deglutinose, não indeno de flórum, tomando como parâmetro o ambiente sem competição e o ambiente com competição intraespecífica, tá? Você tem que analisar isso dentro do próprio gráfico, dentro de cada uma das situações, senão a resposta não vem. Então, a maior competição intraespecífica está em deglutinose, que teve uma redução mais drástica quando houve a competição. Então, está errado, está trocado. Na letra B, maior redução do crescimento de deglutinose pela competição interespecífica. Então, vou até aqui, ó, apagar esse aqui. Vamos olhar a competição interespecífica. Inter é entre as espécies. Então, agora eu vou olhar o gráfico tracejado aqui, ó. Vou olhar o gráfico tracejado e comparar ele com a situação controle, para entender o que aconteceu. Olhando aqui, ó, sem competição 25, com competição 4. A gente teve uma redução aí de 5 vezes, um pouquinho mais, né, gente? 6 vezes, tá? Uma redução grande. E olhando aqui 130 para 42, a gente tem uma redução aí de 3 vezes, né? Sendo bem generalista. Então, onde é que foi mais intensa a competição entre espécies? Foi nessa aqui e não nessa aqui, que é justamente o contrário que a questão fala, maior redução do crescimento em deglutinoso do que em deno de flórum. Não, foi o contrário, tá? A maior redução foi realmente nesse aqui, que diminuiu cerca de 6 vezes. Na letra C, maior redução do crescimento de deno de flórum pela competição intraespecífica do que pela competição interespecífica. Então, agora eu vou apagar de novo. E agora eu vou olhar só para o deno de flórum aqui, ó. Esquece o outro, tá? É só para olhar para o deno de flórum. Ele está dizendo que teve maior competição intraespecífica, então olha esse aqui, tá? Do que competição interespecífica. O que não é verdade, né, gente, ó? A competição interespecífica reduziu pela metade, mais ou menos, de 25 para 9. A intraespecífica diminuiu de 25 para 4, ou seja, a intraespecífica ela foi mais intensa, foi mais acentuada, tá? Também está errado aqui. Letra D. Maior competição intraespecífica em deglutinose do que deno de flórum. Então, olha lá. Vamos olhar aqui. Competição intraespecífica. Paga tudo de novo aqui. Procura competição dentro da mesma espécie, o cinza claro. Então, vou olhar aqui. Aqui foi de 130 para 25, então vamos colocar aqui que teve uma redução mais ou menos de 6 vezes no ambiente de competição. E aqui foi de 25 para 9. Vamos colocar aí uma redução, vamos colocar assim, de aproximadamente 3 vezes. Então, teve mais competição aqui do que aqui. Então, puxa lá, ó. Maior competição intraespecífica em deglutinoso, 6 vezes, do que deno de flórum. Bateu, fechou. Foi sofrido, mas foi, tá? Um gráfico um pouquinho complicado de interpretar, você tinha que estar bem atento, uma questão que toma bastante tempo e que exige muita atenção, senão, ó, ela te pega pelas pernas, tá? E na letra E, a mesma redução de crescimento nas duas espécies, tanto na competição intraespecífica quanto na interespecífica. Olha aqui comigo, vou apagar aqui, não faz sentido nenhum, a letra E a gente podia excluir facilmente, por quê? Porque se fosse igual, a competição intra e inter, esses valores teriam que ser iguais entre si. Então, bem fácil de perceber que não, tá bom? Então, vamos lá olhar o gabarito. A gente marcou a letra D. Vamos ver se a gente acertou. Se o Tico e o Teco mandaram bem, acertamos, tá? Letra D. Vamos para uma questão de análise de heredograma, ou seja, das relações de parentesco entre indivíduos de uma mesma família, tá? Ou indivíduos que se reproduzem entre si. Olha lá, só para te lembrar uma coisinha, aqui está o heredograma, quando tiver o quadradinho a gente está falando de sexo masculino, quando tiver o círculo a gente está falando de sexo feminino, tá? E quando tem uma condição, quando esse quadrinho está preenchido, a gente está falando de uma situação em que a condição está presente, a condição que está sendo estudada na questão. E quando ele está vazio, é porque aquela pessoa não tem a condição em questão, tá? Nesse caso, a condição é esse nome aqui, quase um xingamento, tá? Hipercolesterolemia familiar. Então, você que está em casa, para tudo agora e eu te desafio a falar esse nome sem errar. Vai comigo. Hipercolesterolemia. Esse nome aqui está falando de uma condição em que o colesterol da pessoa fica alto. Não porque ela se alimentou mal, mas porque ela nasceu desse jeito, tá?
é uma doença genética que se caracteriza por níveis muito elevados do colesterol ligado a LDL, que a gente chama, né, de colesterol ruim. Mas enfim, isso é assunto para outra questão. É uma doença grave responsável por 5 a 10% dos casos de eventos cardiovasculares em pessoas abaixo de 50 anos. Gente, se a pessoa tem muito colesterol no sangue, colesterol é um lipídio. O sangue é cerca de 95% água. Se eu jogo lipídio na água, eles não têm afinidade química. Então, a tendência é que esse colesterol ele entupa os vasos. Ele se acumula na parede, tá? E ele forma placas que podem entupir os vasos e causar acidentes cardiovasculares, tá? E a pobre da pessoa nasceu com a condição genética. Ela nasceu e estava ali, prontinha para ela. Tá? Foi premiada. Ela não teve essa condição porque ela foi se alimentando mal, isso foi acumulando colesterol. Não, isso nasceu com ela, tá? O heredograma a seguir mostra um exemplo de como essa condição se manifesta. Considerando a análise do heredograma, pode-se dizer que a hipercolesterolemia familiar tem um padrão de herança de que tipo? Então vamos comigo. Tem duas coisas que a gente precisa entender aqui. Se esse padrão de herança, ele é autossômico, então vamos colocar aqui, se ele é autossômico ou se ele é ligado ao sexo, que a gente fala ligado ao X, ao cromossomo X, tá? E depois a gente tem que entender se esse padrão ele é dominante ou se ele é recessivo. Então, essas duas coisas têm que sair da nossa interpretação, tá? Então, olha lá. Olha comigo, para saber se ele é autossômico ou ligado ao X, ao cromossomo X, a gente tem que olhar a proporção de indivíduos de sexos diferentes, né, que são afetados. Quando uma condição é ligada ao cromossomo X, por conta de no sexo biológico feminino ter 2X e no sexo biológico masculino só um X e um Y, as condições podem se apresentar de maneiras diferentes entre os sexos. Nesse caso, ó, quando eu olho quem é afetado, número 1, o 2, o 3 e o 6, é um sexo masculino, sexo feminino, sexo masculino, sexo feminino, ou seja, nenhuma indicação de que essa condição se manifesta de maneira diferente entre os sexos, tá? Então, tudo me indica que é um padrão de herança autossômico, ou seja, nos cromossomos, né, que está nos cromossomos que são iguais entre os dois sexos, aqueles 22 pares de cromossomos que são iguais entre homens e mulheres, tá bom? Os cromossomos autossômicos. Agora, o segundo ponto é olhar se a condição é dominante ou recessiva. Para cá, a gente tem algumas dicas e a gente tem uma certeira, que não tem como errar depois que a gente aprende ela. Quando a gente olha aqui, normalmente há uma evidência, né, tem uma dica aqui que é olhar se a característica pula gerações. Uma característica que pula gerações, ela tende a ter um padrão recessivo, ou seja, tem portadores do alelo recessivo, mas ele não se manifesta porque ele está mascarado. Aí quando eu junto dois portadores, pode nascer um filho afetado. Então, normalmente tem uma geração sem, uma geração com, uma geração sem e assim vai embora. E quando a gente tem um padrão de herança dominante, a gente tem o quê? A gente tem a condição se manifestando em todas as gerações. Isso é um indicativo, mas não é uma dica certeira. A dica certeira, gente, é o quê? É pais afetados. Aqui, ó, eu tenho pais e aqui eu tenho os 4 filhos desses pais que se reproduziram. Pais afetados que têm filhos normais, não afetados, só pode ser uma condição dominante, tá? Porque esses pais aqui, se a gente pegar o azão azinho de todo dia, né? Nesse caso, como é hipercolesterolemia, vamos botar o gene H, que é a letra que começa o nome da condição, tá? Esses pais aqui, eles podem ser Hzão, Hzinho, ou seja, heterozigotos, e eles podem ter filhos afetados, que receberam o alelo Hzão. Eles podem ter filhos não afetados, que são Hzinho ou recessivos, tá? E eles podem ter aqui outro filho afetado. Pais afetados com filhos normais, isso é certeiro, é uma herança do tipo dominante. Quer que eu te prove o porquê? Vamos supor que seja o contrário. Se fosse recessiva, precisaria ter 2 alelos Hzinho para ela se manifestar. Então, olha lá, se esses pais que são afetados, né, se fosse uma herança do tipo recessiva, os pais só podem mandar Hzinho. 100% dos filhos iam ser Hzinho, ou seja, 100% dos filhos iam ser afetados, o que não aconteceu aqui. Então, é daqui que sai essa história que pais afetados, filhos não afetados, só pode ser herança dominante. E o contrário também é verdade. Pais sem a condição com filhos afetados é uma condição recessiva 100% das vezes.
Aqueles pais são portadores do alelo, não manifestam, mas passam para o filho na próxima geração, tá? Então, pulo do gato, a dica certeira não é olhar se tem em todas as gerações, mas sim olhar o padrão dos pais e o dos filhos, tá bom? Então, só sobra pra gente aqui uma herança do tipo autossômica dominante. Só de curiosidade, gente, se ela fosse ligada ao Y, só homens teriam, e aqui nós temos homens e mulheres afetados, tá? Porque Y é um cromossomo restrito ao sexo masculino, então não podia ser. Ligada ao X dominante também não podia ser, porque a proporção ali de homens e mulheres afetadas é igual. Ligada ao X, de novo, não podia ser. A autossômica recessiva, a gente já viu que não podia ser, porque se esses pais fossem recessivos, todos os filhos, 100% deles seriam afetados, o que não aconteceu. Então, ficou pra gente letrinha E, tá? É de Eris, o nome da professora. Certinho, olha lá. Última questão. E eu vou te dizer, se você chegou até aqui, parabéns. Tenho certeza que você está assim com um tico-teco um pouco assim, ó, descalibrado, né? Uma correção extensa, cansativa, mas é isso aí, gente, né? Dependendo do ano que a gente faz a prova, isso pode acontecer, tá? Mas chegamos no final, né? Eu já consigo escutar a musiquinha. We are the champions. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Última questão. Vamos lá comigo. Nona questão do vestibular, o FRR 2018. A acromatopsia, bando de nome difícil, né? A acromatopsia congênita, congênita porque nasceu com a pessoa, desde o nascimento estava presente, tá? É uma doença de herança autossômica recessiva, caracterizada por cegueira total às cores, miopia e catarata, ou seja, o pacotinho completo dos problemas de visão, tá? Cegueira total às cores, ou seja, essa pessoa só enxerga tons de branco e preto. Miopia, não enxerga bem de longe, e ainda catarata. Coitada da pessoa, né, gente? Afeta muito a qualidade de vida da pessoa. Essa doença ocorre em uma frequência muito mais alta, entre 4% e 10%, em 2 ilhas do Oceano Pacífico, do que em outras populações mundiais, frequência de 1 a cada 20 mil casos ou 1 a 50 mil casos. A população atual dessas ilhas é descendente de cerca de 20 sobreviventes que restaram, isso é muito importante, gente, 20 sobreviventes que restaram após a sua devastação por um tufão por volta de 1780, ou seja, há muito tempo, né? Não é nem 1900 e bolinha, 1780, há muito, muito tempo mesmo, tá? Entre os sobreviventes havia um indivíduo portador do gene para a cromatopsia. Gente, esse negócio de falar de catástrofe, de falar de uma condição que aumentou de frequência, mesmo sendo uma condição ruim, não adaptativa, que evolutivamente não contribui com a espécie, isso tem um nome, e o nome é deriva genética. Deriva porque, olha lá, deriva é quando a gente tem uma coisa assim, ó, que está indo para um lado e para o outro, está sem rumo, sem direção. E quando a gente fala de seleção natural, de evolução, a gente está falando de seleção natural seleciona as características que mais trazem vantagens, as adaptações, digamos assim. Então, quem não está adaptado morre, quem está adaptado sobrevive e assim a vida continua. Então, ela vai numa direção específica. Mas quando a gente tem uma catástrofe ambiental, a catástrofe não quer saber se aquele organismo está adaptado, se ele não está, tá? A catástrofe ela vem e arrasa tudo que passar pela frente, tá? E aí, nesse caso, podem sobreviver pessoas, dentre os sobreviventes, pode ter pessoas que não portam os alelos mais adaptados, digamos assim, os alelos que trazem características mais vantajosas. Mas foi o que sobrou. Então, por isso o nome deriva genética. E é o exemplo perfeito, olha lá, sobraram 20 pessoas depois desse tufão. E uma delas era portadora do alelo recessivo da cromatopsia. Essa pessoa foi se reproduzindo, foi passando esse alelo adiante, esse alelo foi se encontrando nas próximas gerações e formando muito mais pessoas do que o comum com essa condição, que não é nada adaptativa, tá? Que não traz nenhuma vantagem. Imagina, gente, nos humanos a visão é o sentido mais apurado, é o mais importante em termos de percepção do ambiente, tá? Então, ter a cromatopsia não é uma característica vantajosa, pensando em evolução, tá? Nesse caso, vamos olhar as alternativas. A cenário alternativa que explica corretamente a alta incidência de acromatopsia na população dessas ilhas. Pensa lá, a ilha é um ambiente isolado, tá todo mundo restrito ali, tá se reproduzindo entre si. Então, assim, se sobrou só uma pessoa, poucas pessoas e algumas delas são portadoras, logo essas características começam a aparecer numa alta frequência nas próximas gerações, tá? A explicação para a alta frequência da acromatopsia nessas ilhas é a deriva genética, perfeito, com um forte gargalo genético na população.
combinado com o isolamento geográfico e cultural de seus habitantes. Gente, nenhum defeito nessa alternativa. Tá certinha a letra A. Olha comigo aqui uma coisa. Deriva genética porque eu falei para vocês, aconteceu uma catástrofe, foram mortos os organismos que estavam adaptados, os que não estavam também, enfim, mas não teve seleção natural, foi um negócio assim ao acaso, foi uma catástrofe ambiental, tá? E quando a gente fala de gargalo genético, é assim, eu tenho uma população bem grande, eu tenho muita variabilidade genética. Se morre boa parte da população, essa população sofre um estreitamento em termos de variabilidade, de variantes genéticas. Então a gente chama isso de gargalo de garrafa, porque o gargalo da garrafa é mais estreito, tá? Então aquela população perde em variabilidade genética e eu posso ter ali pessoas, como esse caso da cromatopsia, pessoas que têm um alelo para causar essa condição nada favorável para esses indivíduos, tá? E aí, gente, vamos olhar aqui a letra B. Se já chegou até aqui, a gente vai olhar todas as alternativas, tá? A letra B. A modificação do ambiente após a ocorrência do tufão permitiu que a seleção natural agisse nessas ilhas, possibilitando a maior sobrevivência de indivíduos portadores do alelo para a cromatopsia. Não faz sentido nenhum, gente. Seleção natural é sobrevivência diferencial. Quem está adaptado o suficiente vive, quem não está, morre e não passa suas características adiante. Uma pessoa com cromatopsia, ela tem uma limitação de sentido, tá? Então ela pode ser afetada. A seleção natural não ia atuar favorecendo uma característica tão prejudicial para o sentido mais importante dos humanos, que é a visão, tá? Letra C. Nessas ilhas ocorreram mutações em outros genes que permitiram a adaptação dos indivíduos com a cromatopsia ao ambiente, ocasionando um aumento de frequência desses indivíduos na população. Também não tem como extrapolar e não faz sentido nenhum, tá? Não tem como dizer que ocorreram outras mutações e que isso compensou. Não, a cromatopsia é ruim e pronto, tá? E isso aconteceu por causa da deriva genética. Na letra D. Nessas ilhas, o alelo para a cromatopsia apresenta um valor adaptativo maior, faz sentido nenhum, valor adaptativo maior do que em outras populações, ocasionando um aumento de sua frequência na população das ilhas. O que ela está querendo te dizer é que só nessa ilha, né? O alecrim dourado ali, só daquela ilha, tá? Ele é diferentão, então é bom ter uma catarata, é bom não enxergar de longe, é bom não enxergar cores, tá? Então tem uma coisa diferente só nessa ilha que faz isso ser bom, o que não faz sentido nenhum, tá? Na letra E, dificuldades no atendimento do sistema de saúde causadas pela ocorrência do tufão. Amado, o tufão aconteceu em 1780, como é que tu me traz o tufão de volta para cá e fala do que... Não... Ó, vou até continuar lendo, mas já estou indignada, tá errado. Ocasionaram maior incidência de contaminação da população. Opa, contaminação? Negativo. Uma doença genética, ela não é contagiosa. A doença genética, ela é herdada, ela nasce com a pessoa, tá? Ela não é uma doença transmissível, tá? Então, tá fora de cogitação. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui na resposta. Se a gente acertou, letra A certinho, A de acromatopsia, era só você estar atento que a resposta estava lá no nome da doença, tá? E é isso, gente, chegamos ao final, agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham aproveitado, como eu falei antes, uma correção mais densa, mais maçante, né? Mas que bom que você chegou até aqui, mostra que você está se esforçando, que você está dando o seu melhor, né? Que você está persistindo. Então é isso, agora a gente se vê lá na correção do vestibular de 2019, eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.